Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de conhecimentos bancários e agora nós iremos abordar um assunto muito legal, muito importante, uma entidade, uma instituição financeira importantíssima no Brasil, um tipo de instituição financeira que mais cresce hoje em dia são as cooperativas de crédito, ok? Então vamos lá. Primeiramente, situar vocês aos nossos estudos, né? Então, nós temos aqui a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, nós estamos estudando aí passo a passo dessa estrutura e as cooperativas de crédito figuram aqui, ó, cooperativas de crédito, ou seja, no sistema operativo. Dentro do sistema operativo, nós temos uma outra subclassificação, né? As cooperativas de crédito pertencem ao seleto grupo daquelas instituições financeiras consideradas o quê? Monetárias, ou seja, que elas têm autorização de fazer a captação de recursos dos depósitos à vista. Só lembrando para vocês, nós temos apenas 5 espécies de instituições financeiras monetárias que podem realizar a captação via depósito à vista. Primeiro, bancos comerciais. Segundo, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito e bancos comerciais cooperativos e, finalmente, as caixas econômicas. Bacana? Ok. E aí, professor, você falou na aula que as cooperativas de crédito são as instituições que mais crescem no Brasil. Exatamente. Fazendo uma rápida pesquisa, sempre na fonte, lá no site do Banco Central do Brasil, e nós encontramos o seguinte, olha só, eu encontrei, fui lá, ó, nome, segmento, cooperativas de crédito, cooperativa de crédito, né? Cooperativa de crédito. Nós tivemos aqui, ó, fizemos uma breve pesquisa, nós tivemos aqui, ó, 636 itens, ou seja, 636 tipos de cooperativas de crédito, e eu tenho certeza absoluta, que nesse exato momento, lá no Banco Central, tem vários pedidos de novas cooperativas de crédito. Por quê, professor? Uma informação importante, que isso pode cair na sua prova. Olha só, as cooperativas de crédito precisam de autorização de quem? Do Banco Central do Brasil para operar. Por quê? Porque é considerada uma instituição financeira, é um meio de circulante, é um meio de pagamento aí, as cooperativas de crédito. Bacana? Então vamos lá, fazer a nossa pesquisa aqui, O que é a cooperativa de crédito, né? Antes da gente perguntar o que é a cooperativa de crédito, quero falar para vocês o seguinte, né? Por que a cooperativa de crédito, né? Gente, vem comigo, ó. Determinada pessoa ou determinada empresa, né, ela precisa de recursos para se alavancar, para se desenvolver, para investir, para crescer. Hoje, vamos lá, colocando no lugar dessa empresa ou dessa pessoa, quais são as fontes de recursos que ela pode procurar? Primeiro, né, vamos pôr primeiro o próprio bolso, né, recurso próprio. Recurso próprio é muito difícil, né? É muito difícil as pessoas operarem com recurso próprio. Claro, eu digo para vocês que é o ideal, tá? É o ideal. Tudo bem, não tem recurso próprio, e aí? Outra alternativa, quando não tem, a primeira alternativa quando não tem esse recurso próprio, é o quê? Buscar uma instituição bancária. O que acontece, professor? O tal do spread bancário, a taxa de juros do banco é muito elevada. O dinheiro sai caro. E o acesso aos bancos, né? Como assim um acesso? O banco exige aí um cadastro perfeito, o banco exige o quê? Muitas garantias aí para lastrear esse tipo de operação. Ou seja, você exclui aí bastante pessoas desse mercado bancário devido ao custo, devido às exigências e assim por diante. Professor, tudo bem, tem banco, qual que são outras opções aí? Cara, se você é uma empresa, você pode abrir o seu capital na Bolsa de Valores, fazer um IPO, só que acontece o seguinte, somente as grandes empresas que têm acesso a esse tipo de captação via as ações, debêntures comerciais, papers, bônus de subscrição e assim por diante, né? São os títulos de valores imobiliários. Aí, sabiamente, a Constituição trouxe as cooperativas de crédito para quê? Trouxe as cooperativas
crédito dentro do sistema financeiro nacional. E lá falou o seguinte, olha, as pessoas elas vão se organizar, elas vão se associar, vão se organizar, vão se associar e elas podem aí satisfazer as suas necessidades de crédito. Por quê, professor? Cara, lembra lá, cara, cooperativa de crédito, moeda escritural, gente, depósito à vista. Então, as cooperativas de crédito podem sim, elas se organizam. Então, o que acontece? É uma associação em cooperativa, cooperativismo, tem que ter membros. Pode ser alternativa para obtenção de crédito personalizado. Como assim crédito personalizado? Isso já foi cobrado em várias provas de concurso, né? O que acontece? Os associados devem ter um perfil comum, né? Algumas competências, algum perfil comum, principalmente necessidade de crédito. Então, ela vai se especializar, vai se desenvolver o quê? Nesse segmento especializado, né? O cooperativismo de crédito é supervisionado pelo Banco Central, né? Ok, já falei isso para vocês, né? Vem comigo aqui. Cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados. Parou? Olha só, cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados, né? Olha só, exclusivamente aos seus associados, né? O que acontece? Então, para você ir lá receber esse serviço bancário, você tem que se associar a essa cooperativa, né? Eu lembro muito bem que o professor Luiz Antônio, para quem não sabe a minha história de vida, eu já fui peão, né? E eu trabalhava numa companhia de saneamento básico, né? Lá eu trabalhava numa função, lá embaixo na hierarquia mesmo, operador, ETA, né? Operador de estação de tratamento de água, né? Então, era operador de tratamento de água, né? Era um trabalho braçal mesmo, sulfato nas costas, enfim e tal, mas o que tem a ver com nossos estudos, né? Essa companhia era uma companhia estadual, tá? E os empregados, as associações, eles se organizaram e fizeram uma cooperativa de crédito. E o que acontecia? Na hora que eu recebia o meu pagamento, eu optei em receber por essa cooperativa, né? Então, eu era cooperado. Cara, era maravilhoso, cara. Crédito rápido, entendeu? Eu tinha crédito rápido, as taxas de juros bem mais compensadoras do que o sistema financeiro. Depois que eu saí da empresa, né? Aí eu fui até para o Banco do Brasil, quando fui aprovado no concurso Banco do Brasil. Estou falando isso em 99, 2000, né? Aí eu podia continuar sendo cooperado, né, dessa cooperativa de crédito, mas eu optei por sair porque não tinha recurso para manter duas contas correntes. Então, olha só, moral da história, vem comigo, olha só. Tem uma instituição financeira, mexe com o dinheiro. Ela o quê? Ela possibilita, ela tem o quê? O tesouro do mercado financeiro, do sistema financeiro, o quê? A autorização para captar depósitos à vista exclusivamente de seus associados. Os cooperados são, ao mesmo tempo, donos e usuários da cooperativa. Outra característica. Os usuários são, ao mesmo tempo, donos e usuários da cooperativa. Eu lembro muito bem que todo ano aí a cooperativa dava um lucrinho e a gente recebia lá um bônus, né? Participando de sua gestão e usufruindo dos seus produtos e serviços. Nas cooperativas de crédito, os associados encontram os principais serviços disponíveis nos bancos, como conta corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimo e financiamentos. Os associados têm um poder igual de voto, independentemente da sua cota de participação no capital social da cooperativa. O cooperativismo não visa lucros. Os direitos e deveres de todos são iguais e a adesão é livre e voluntária. Bacana? Uma coisa importante, o cooperativismo, que é uma associação, as pessoas vão se organizar, ela não visa lucro, né? E aí tem uma vantagem e uma desvantagem que a gente vai aprofundar nessa aula, tá? Vantagem, lucro, cara. No resultado, deu lucro, vai ser repartido entre os associados de acordo com as regras estatutárias. Agora, se a cooperativa der prejuízo, ela vai ser o que? Repartida também de acordo com as regras estatuárias, né, para os cooperados. Bacana, gente? Pode ficar tranquilo, cara. Essa aula aqui é uma aula
10, uma aula que tem todo o conteúdo necessário para você acertar qualquer questão de cooperativa. Vem comigo. Falando em questão, vamos fazer um exercício aqui. Tá? Caixa Econômica Sensgran-Rio 2012. Cargo de escriturário, na verdade, Caixa é técnico bancário, mas vamos lá, né? As cooperativas de crédito são entidades equiparadas a instituições financeiras, ok. E suas operações devem ser reguladas e autorizadas pelo Banco Central do Brasil, ok. O principal objetivo de uma cooperativa de crédito é, então vamos lá, comando da questão, ela quer o principal objetivo, né? Olha a responsabilidade, o comando da questão, né? Vamos lá. Cooperar para o desenvolvimento econômico de uma determinada região associada ao sistema financeiro nacional. Professor, cooperar para o desenvolvimento econômico para determinada região associada. Cara, esse item A aqui, ó, dá mais para banco de desenvolvimento, né? O Banco de Desenvolvimento tem atuação regional, né? O Banco de Desenvolvimento, ó, desenvolvimento econômico de uma determinada região. Tá? Então, não é a letra A. Letra B, fornecer crédito para pessoas físicas de baixa renda por intermédio dos programas sociais do governo federal. E aí, prof? Esse objetivo aqui está mais vinculado ao objetivo das caixas econômicas, né? Da Caixa Econômica. C, intermediar a emissão de títulos e valores mobiliários com o mercado financeiro. Ó, intermediar a emissão de títulos, né? Esse cara C aqui é mais uma sociedade, né, distribuidora ou corretora, né, de títulos e valores mobiliários, né? Pode ser D ou C aqui, né? D, realizar financiamento e empréstimos de longo prazo para pessoas físicas e jurídicas, né? Financiamento e empréstimo, esse cara aqui está mais para um banco de investimentos, né? E, prestar assistência de crédito e realizar serviços bancários em condições mais favoráveis para seus associados. Matamos a questão, né? Para os seus associados, as suas cooperativas de crédito, né? Cooperativas de crédito, né? Nós já encontramos a resposta aqui, é a letra E. Particularmente, eu, professor Luiz, eu adoro esse tipo de questão aqui que a gente trabalha aqui, ó, Banco de Desenvolvimento, Caixa, sociedades distribuidoras ou corretora de títulos e valores mobiliários, banco de investimento, né? Por quê, professor? Porque nós vamos aí o quê? Fixando o conteúdo. Passa em concurso público aquele aluno que consegue fixar cada vez mais conteúdo. Logo, essa questão aqui, gabarito, letra E. Letra E. Por meio da cooperativa de crédito, o cidadão tem oportunidades de obter um atendimento personalizado para suas necessidades. O resultado positivo da cooperativa é conhecido como sobra e é repartido entre os cooperados em proporção com as operações que cada associado realiza na cooperativa. Assim, os ganhos voltam para a comunidade dos cooperados, né? É muito importante isso, tá? Então você tem isso aqui. É claro, para você entrar na cooperativa, você paga, né? Você paga o quê? Para você ter uma certa cota do capital social. E de acordo com essa cota do capital social, você vai ter os seus respectivos rendimentos, né? Então essa é a ideia do cooperativismo, né? Atendimento personalizado, cara, realmente a gente tinha um atendimento personalizado na época lá, tem até saudade dessa época aí, né? Por quê, cara? Porque, cara, bacana demais, cara. Como os clientes são todo mundo associados, né? Normalmente vinculados aí a algum lastro comercial, então as pessoas se conhecem, né? Dá essa personalização. No entanto, assim como partilha das sobras, o cooperado está sujeito a participar do rateio de eventuais perdas, em ambos os casos, nas proporções dos serviços usufruídos. Bacana, né? As cooperativas de crédito são autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central, ao contrário dos outros ramos do cooperativismo, tais como de transporte, educação e agropecuária. Professor, eu quero explicações. Terá a explicação. Cooperativa de transporte escolar, por exemplo, precisa de autorização e é fiscalizada pelo Banco Central? Não. Por quê, professor? Porque ela não mexe com dinheiro. O Banco Central, cara, é uma grande autoridade aí
monetária, tá certo? Tudo que mexe com o dinheiro praticamente passa na mão do Banco Central, né? Tá certo? Então nós temos aí essas perspectivas. Nós vamos ver nos nossos estudos aqui, tá? Que temos algumas exceções aí que a gente vai falar sobre isso no decorrer da aula, tá certo? Mas eu não quero confundir vocês. Então, por que não passa pelo Banco Central Cooperativo de Educação de Transportes, cara? Porque não é instituição financeira, ela não faz operações aí, não mexe com o dinheiro, tá? Falando no homem, estudo obrigatório, tá? A gente vai dar uma passada aqui nas cooperativas de crédito. Nessa minha caminhada de concurseiro, em especial concurso de carreira bancária, eu afirmo sem medo de ser feliz que a maioria das questões de concurso são retiradas dessa página aqui. Então, vem comigo aqui, vamos algumas coisas aqui, né? As cooperativas de crédito devem adotar obrigatoriamente, em sua denominação, a expressão cooperativa, tá? Então, tem que ter na sua expressão cooperativa alguma coisa, sendo vedada a utilização da palavra banco. Ah, professor, mas o Bancop, Banco Cooperativo, é uma outra categoria, tá? Banco Cooperativo, tá? É outra categoria. Não, ela não se enquadra na cooperativa de crédito, inclusive Banco Cooperativo vai ser objeto da nossa próxima aula, né? O que é uma cooperativa de crédito? Vamos lá, o que o Banco Central fala isso? Agora, né, na altura do campeonato, você já deve saber, mas vem aqui, vamos reforçar, né? Não pode ter preguiça. A cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada por uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente como forma e natureza jurídicas próprias, de natureza civil, sem fins lucrativos. Já vi muitas questões de prova falar que é com fins lucrativos, constituída para prestar serviços aos seus associados, né? Parou, tem que fazer aqui um parêntese para vocês, né? No começo da aula, o cara está precisando de dinheiro, ele não tem recurso próprio, ok, ele busca o banco. O que acontece com o banco, cara? O banco, como tem sim, como objetivo, tá certo? Ele é o quê? O banco é com fins lucrativos, é claro. Se o banco aí, ele opera nessa perspectiva de lucro, cara, ele vai repassar o custo do dinheiro para as pessoas, ou seja, a taxa de juros vai ser majorada. Daí, já digo para vocês aí, um grande diferencial do cooperativismo, por isso que cresce muito, né? E os lucros aí dos bancos, né? Todos respeito aos banqueiros, eu digo para vocês o seguinte, cara, com todo respeito, né? Todo respeito aos banqueiros, eu digo o seguinte, né, cara? São elevadíssimos, né? O objetivo da constituição de uma cooperativa de crédito é prestar serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso aos seus associados, mais simples e vantajoso aos seus associados, possibilitando o acesso ao crédito e outros produtos financeiros, aplicações, investimentos, empréstimos, financiamentos, recebimento de contas, seguros e etc. Então está aí para vocês, né? Vamos mais aqui. As cooperativas de crédito só podem ser formadas por empregados de empresas. Olha a pergunta, né? Olha aí, né? As cooperativas de crédito só podem ser formadas por empregados de empresa, né? Professor, você explicou o seu caso concreto, né? Falei até uma coisa pessoal para vocês aí, né? Que eu tenho muito orgulho, né? Que o professor, eu falo isso, eu confesso para vocês uma coisa bastante pessoal, que dada um momento da minha vida, eu tinha vergonha de falar que eu era peão, né? Hoje em dia, isso já me dá aí uma possibilidade aí. Hoje isso me dá muito orgulho de dizer, não tenho vergonha de falar isso para vocês, né? Na época que eu trabalhei, foi na década de 90. Na década de 90, eu me formei em 98. Eu me formei em 98 na faculdade. E grande parte desse período eu era funcionário da Sanemat. Tá? Então, vou pedir licença para vocês aí 2 minutinhos só para contar essa pequena história da minha vida. Eu era funcionário dessa companhia de saneamento básico, né? Trabalhava na estação de tratamento. Lá eu trabalhava em escala 12 por 48. Né? Então, nesse 12 por 48, olha só, eu trabalhava nessa companhia e, além disso, eu era estagiário. Aí nessa época, eu fui estagiário da Caixa Econômica. Olha, foi assim, eu falo para você, professor, qual que foi o seu melhor emprego da vida, cara? Eu falo sem medo de ser feliz. Foi quando eu fui estagiário da Caixa Econômica Federal. Eu digo isso para vocês, né, com muito, muito orgulho. Fui estagiário da Caixa Econômica Federal e, ao mesmo tempo, lá e fazia a faculdade, né? Com essa carga horária, isso me possibilitou o quê? Me possibilitou formar.
E, além disso, eu acabei de formar, eu já fiz uma especialização. E quem custeou esses meus estudos foi esse emprego, né? E lá eu tinha muito tempo ocioso, então eu consegui estudar, eu consegui aí, né, desenvolver, fazer concursos. Olha, foi ótimo, né? Tá certo? Então é o seguinte, nessa época minha aqui, eu era funcionário, mas, olha só, as cooperativas de crédito podem ser formadas por empregados, só podem ser formadas por... Não. As cooperativas também podem ser formadas por pessoas de uma determinada profissão ou atividade, agricultores, pequenos e microempresários, microempreendedores. Além disso, existem cooperativas de crédito de livre admissão de associados, nas quais coexistem grupos de associados em diversas origens de atividades econômicas. Então, a pergunta é bastante... Por que ele estou falando? Porque exclusivamente aos seus associados. Olha só, para ser associado não é somente empregado de uma empresa ou de um segmento. No seu estatuto, se admite livre admissão, pode acontecer isso sim, tá certo? Bacana, vamos lá, vem comigo. Quais são as vantagens e desvantagens na constituição de uma cooperativa de crédito? Vamos lá, vantagens, né? Quais são as vantagens? O examinador gosta de cobrar isso. A cooperativa pode ser dirigida e controlada pelos próprios associados, ou seja, eles têm um comando da cooperativa. Aqui ele define as estratégias, diretrizes, né? A melhor forma para quê? A melhor forma para disponibilizar o crédito, né? A Assembleia de Associados é quem decide sobre o planejamento operacional da cooperativa. A aplicação dos recursos de poupança é direcionada aos cooperados, contribuindo para o desenvolvimento do grupo e também para o desenvolvimento social do ambiente onde vivem. O atendimento é personalizado. O crédito pode ser concedido em prazo e condições mais adequados às características dos associados. Os associados podem se beneficiar com o retorno de eventuais sobras ou excedentes, ou seja, a lucratividade, né? Tudo que tem vantagem tem o quê? Desvantagens, né? Por outro lado, como desvantagem, a gente já até falou um pouco sobre isso, né? Os prejuízos verificados no decorrer do exercício, se insuficiente o fundo de reserva, devem ser rateados entre os associados na razão direta dos serviços usufruídos, facultado a compensação por meio de sobras dos exercícios seguintes, né? Ou seja, se não tiver sobra, tiver prejuízo, depois que utilizado o fundo de reserva, vai sobrar para o cara aí estar arcando aí com esse prejuízo, né? Bacana, mas isso é muito difícil de acontecer, né? Boa administração, boa gestão, evita que aconteça isso. A cooperativa de crédito pode fornecer talão de cheque? E aí, pessoal? A cooperativa de crédito pode? Claro que pode. Por quê? Porque ela é uma instituição financeira não monetária. É monetária? Sim. Né? Aí nós temos o quê? A regra de cheque, né? O fornecimento de até 10 folhas de cheques por mês é considerado serviço essencial a pessoas naturais que mantenham conta de depósito à vista. Então, olha só, muito importante. Somente as instituições financeiras que estão autorizadas a receber o depósito à vista podem fornecer cheque. E pode ser oferecido desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas conforme estabelece a resolução do Conselho Monetário Nacional 39/19/2010. A instituição não poderá cobrar tarifas pela prestação desse serviço. Então, é considerado um serviço essencial. Vem comigo aqui. Posso obter um empréstimo em uma cooperativa de crédito? Posso obter um empréstimo na cooperativa de crédito? Sim! As cooperativas de crédito podem oferecer a maioria dos serviços e produtos financeiros disponibilizados pelos bancos, desde que os clientes sejam seus associados. Tá? Então, você, para solicitar qualquer coisa ali, você tem que se associar. E como que você vai se associar? Você tem que abrir uma conta corrente, que é o mesmo ato de associação. Aí você tem que fazer um depósito. Esse depósito, se está fazendo parte do capital social, você passa a ser um associado formal da cooperativa. Para ser associado, é necessário a integralização de uma cota do capital da cooperativa. Exatamente isso. Para ser associado, é necessário você integralizar uma cota. Você tem que ir lá e comprar uma cota do capital social.
Bacana? Isso aí acontece. Professor, tudo bem, eu saí da cooperativa. Claro, se você saiu da cooperativa, você tem que levar consigo a sua cota, porque isso é um patrimônio seu, tá? Inclusive, aí você pode até declarar ela em imposto de renda. Um associado de cooperativa de crédito que perdeu o vínculo empregatício pode permanecer na cooperativa? Não. Opa, vamos ler. Se ele for associado de uma cooperativa que congregue somente funcionários de uma empresa ou grupo de empresas, caso seja associado de uma cooperativa cujo vínculo não seja o empregador ou de uma cooperativa de livre dimensão, não há necessidade de desligar da cooperativa. Nos termos da regulamentação vigente, a cooperativa singular de crédito que não seja livre admissão de associados pode fazer constar de seus estatutos previsão de associação de aposentados que, quando em atividade, atendiam os critérios estatutários de associação. Bacana, né? São duas situações aqui, cara. No meu caso lá, eu era cooperativo, eu era cooperado, eu saí da empresa e mantive até 1 ano essa conta lá. Por quê? Porque no meu caso, a associação, a minha cooperativa lá, tá aqui, era de livre admissão. Então ela permitia isso, ela permitia que ex-funcionários também agora. Se no estatuto não permite, saiu da empresa, ela sai, né? Porque ela quer qual que é o objetivo desse tipo de organização? Ela quer um negócio mais fechadinho, né? Tá certo? Mais fechadinho. Vamos lá, tem mais ainda. Olha a regulamentação. A Lei 5.764 de 71, em seu artigo 35, exige a exclusão de associado que deixe de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa. Assim, a administração da cooperativa está obrigada a providenciar a sua exclusão, nos termos legais. Adicionalmente, de acordo com o inciso 3º do artigo 21 da referida lei, deve constar no Estatuto Social da cooperativa a forma de devolução do capital associado que se desliga. Aqui está dando fundamentação naquela primeira hipótese na qual é uma empresa, uma associação, um segmento aí que ela quer uma cooperativa fechada, né? Então, explicando para vocês. Então, nós temos aqui diversos tipos de cooperativa, né? Cooperativas fechadas, cooperativas abertas, né? A tendência é ela ficar sempre mais aberta. Por quê, gente? Se o cara saiu da empresa, tá? Se o cara saiu da empresa, você já exclui o cara, você está perdendo o quê? Depósito à vista, você está se tornando... O cooperativismo, cara, ele vai fazer forte o quê? A união das pessoas. Quanto mais pessoas... E, claro, a pessoa saiu da organização, ela também é uma usuária, obrigatoriamente, do sistema financeiro nacional. Então, é uma grande oportunidade de captação de depósito à vista, né? Saindo da polêmica, vamos continuar. 7. Uma pessoa jurídica pode participar de uma cooperativa de crédito? Olha que pergunta interessante, né? Uma pessoa jurídica pode participar de uma cooperativa de crédito? Ah, professor, pensei que era somente associação de quê? De pessoas físicas. Não, sim, pode sim. Isso já foi cobrado em prova. As pessoas jurídicas podem figurar como associadas nas cooperativas de crédito, desde que sejam observadas as regras de admissão específica para cada tipo de cooperativa, com relação à origem e atividade econômica. Ressalta-se ainda que as cooperativas de crédito não podem admitir nos respectivos quadros sociais pessoas jurídicas que possam exercer concorrência com suas atividades, conforme o disposto do parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar 130. Um exemplo de instituições vedadas sobre essa restrição são as sociedades de fomento mercantil. Ou seja, pessoa jurídica pode associar ao cooperativismo? Pode, desde que não haja o quê? Uma concorrência com a atividade. Tá? E aqui deu um exemplo aqui o Banco Central, como as factories, né? Ok. As cooperativas de crédito podem admitir entes públicos como cooperados? Olha aí. Então, entes públicos, ou seja, a cooperativa de crédito pode ter o município como cooperado? Não. União, não. Estados, não. Autarquias, fundações, não. Essas empresas não podem ser cooperadas, né?
Não, conforme determina o artigo 4º do parágrafo único da Lei Complementar 130, não serão admitidos no quadro social da sociedade cooperativa de crédito a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, bem como suas respectivas fundações e empresas estatais dependentes. Então, o poder público não pode se associar. Prof, isso cai em prova? Cai, né? Vamos fazer um exercício agora, só para vocês verificarem com o grau de aprofundamento do assunto. Banestes, 2012, escriturário. Vem comigo aqui, né? A respeito das cooperativas de crédito, assinale a alternativa incorreta. A. Dentre as vantagens da constituição de uma cooperativa de crédito, pode-se destacar que o crédito pode ser concedido em prazos e condições mais adequados às características dos associados. Correto, né? Corretíssimo, né? Inclusive, esse aqui é um dos grandes motivos para que eles se associem, né? Eles vão se associar, eles vão produzir depósitos à vista, eles vão se capitalizar, eles têm que integralizar o capital, e claro que esse dinheiro vai ser reinvestido, vai ser emprestado para eles, né? E claro que a cooperativa ela é feita para quê? Para atender essas necessidades de crédito dos associados. As cooperativas de crédito podem oferecer praticamente todos os serviços e produtos financeiros disponibilizados pelos bancos, desde que os clientes sejam seus associados. Ok, ó, desde que sejam seus associados, verdadeiríssimo, né? C. As pessoas jurídicas podem figurar como associadas nas cooperativas de crédito, desde que sejam observadas as regras de admissão específicas para cada tipo de cooperativo com relação à origem e atividade econômica correta, né? Inclusive, esse item aqui, ó, nós vimos isso aqui lá no site do Banco Central. A única restrição que pode vedar uma pessoa jurídica é se essa pessoa jurídica vai concorrer com a atividade econômica da cooperativa. Aí não pode, né? Não pode. Letra D. Conforme legislação específica, deve constar no Estatuto Social da cooperativa a forma de devolução do capital do associado que se desliga. Corretíssimo, né? Então, o cara, ele saiu da cooperativa por qualquer motivo que seja, ele tem que levar consigo a cota que ele integralizou no capital. Aí eu já vou ampliar um pouquinho o seguinte, o cara, para entrar na cooperativa, normalmente ele vai fazer o quê? Uma cooperativa, ele vai ter que abrir uma conta corrente lá, a abertura da conta corrente, ele vai exigir um depósito inicial, que não é um depósito, é integralização. Você está comprando parte do capital social para você ser um associado. E esse capital social que você integraliza, que vai ser utilizado como o quê? Como os recursos, né, da cooperativa para poder aí girar o dinheiro. E, de acordo com a legislação específica, podem ser admitidos, né? Olha só. No quadro social da Sociedade Cooperativa de Crédito, a União, os Estados, o DF, os municípios, bem como suas respectivas autarquias, fundações, empresas estatais dependentes. Errada, né? Por que está errado? Segundo a Lei Complementar 130 de 2009, né? No artigo 4º, no seu artigo 4º, diz o seguinte, que o poder público não pode se organizar em cooperativas de crédito. Professor, fala para nós aqui, ó. Artigo 4º, no parágrafo 1, não serão admitidos. E o examinador, o que ele fez? Ele colocou lá, podem ser admitidos. Ele esqueceu a palavrinha não, né? Ou seja, uma questão muito bacana essa aqui. É um tipo de questão que eu adoro fazer em sala de aula, ou no vídeo, como queiram. Por quê? Porque a gente explora aqui vários assuntos aqui, que a gente reforça vários conceitos. Logo, gabarito super correto, letra E. Banco do Brasil, tá? As cooperativas, Banco do Brasil, FCC 2011, né? Vem comigo aqui. As cooperativas de crédito se caracterizam por, vamos lá, se caracterizam por atuação exclusiva no setor rural, errado, né? O ramo de atuação, tá? O ramo de atuação da cooperativa é diversificado, né? É setor rural, setor urbano, industrial, de serviços, vários setores, né? Retenção obrigatória dos eventuais lucros auferidos com as suas operações, é errado, né? É claro, né, que no Estatuto da Cooperativa,
Uma das regras para a formação do estatuto é que deve formar um fundo de reserva, né? Um fundo de reserva para eventuais prejuízos futuros, né? Mas ele não deve reter as sobras depois que cumprida todas as regras estatutárias da cooperativa, tem que ser distribuídas na proporção das cotas dos cooperados, tá? C. Concessão de crédito a associados e ao público em geral por meio de desconto de títulos, empréstimos e financiamentos. Está errado, né? Esse cara aqui está mais para quê? Para banco comercial, né? O erro está aqui, ó. E ao público em geral, é somente ao associado. D. Captação por meio de depósito à vista, ok, né? E a prazo, somente para associados, tá? De empréstimos e repasses ao refinanciamento e outras entidades financeiras para doações. E aí, professor? Captação por meio de depósito à vista, ok. E a prazo, somente a associados. Exatamente, né? Professor, e aí, professor? Aí é o seguinte, isso aqui está correta, né? Então é a letra D. Depósito à vista, a gente sabe porque ela tem conta corrente, né? O a prazo aqui, nós temos uma característica muito importante, tá? Por exemplo, depósito a prazo tem um CDB, tá? Que é o certificado de depósito bancário, e nós temos o recibo do depósito bancário, né? E aí, professor, a cooperativa de crédito pode emitir CDB? Não pode, tá? A cooperativa de crédito, ela só pode emitir o RDB, que é o quê? É uma forma, o quê? Um depósito, uma forma de captação de depósito a prazo. Professor, por que essa informação? Porque aqui, cara, eu quero deixar você hiper competitivo, cara. Aqui é para você acertar todas as questões de concurso, né? Então, ela está absolutamente correta. Letra D, ok? A captação por meio de depósito à vista e a prazo. De associados, de entidades de previdência complementar e de sociedades, está errado, ele não pode fazer isso. Né? Ele está errado, ele tem prazo somente de associados, ok? Entidade de previdência complementar não pode, e nem sociedades seguradoras não pode também fazer essa captação, mas ok? Ou seja, questão muito boa essa aqui, tá? Isso aqui é o tipo de questão, cara, que você pode ter certeza que o examinador aqui é fera, tá? Fera, o cara estudou esse assunto aqui, não é um aventureiro. Então, alternativa correta, letra D de dado, né? Para fortalecer este assunto, né, para fixar esse assunto aqui, trago para vocês aqui o artigo 23 da resolução 3106, né? Tais cooperativas somente podem captar depósitos e realizar empréstimos exclusivamente aos seus associados. Artigo 23. As cooperativas de crédito podem: 1. Captar depósitos somente aos associados sem a emissão de certificado. De novo, sem a emissão de certificado. Captar depósito. Esse depósito aqui é a prazo. Ó, sem a emissão de certificado. Certificado de depósito bancário. Recibo de depósito bancário. Aqui eu estou provando para você, tá, que a cooperativa não pode CDB. Professor, certificado de depósito bancário. Por que ela não pode emitir CDB? Porque ela não é banco, ela é cooperativa. Pelo fato de ela não ser banco, ela não vai emitir certificado, mas sim o recibo, tá? Um recibo, tá, de depósito bancário. Puxa vida, professor! Ah, é, rapaz, você viu? Rapaz, aqui você aprende, cara. Aqui não é lero-lero, não, tá? Conceder créditos e prestar garantias, ó, é vedado, ó. A cooperativa pode, ok. Ó. Conceder créditos e prestar garantias, inclusive em operações realizadas com amparo, regulamentação de crédito rural a favor dos produtores rurais, somente associados. Ok, bacana, né? Isso aqui foi só para a gente fechar com chave de ouro, provar para vocês que elas podem sim fazer captação de depósito a prazo, mas ela não pode emitir o quê? O CDB, o dela é só RDB. Bacana, galera? Vamos lá, encerramento dessa grande aula, dessa magnífica aula, né? Enquanto eu ligar, brigar e provocar, tenha certeza que eu ainda me importo. Comece a se preocupar quando eu me silenciar, né? Exatamente, né, cara? Quando você se importa com a pessoa, você chama atenção, você fala com ela, você está junto, você se estressa com a pessoa. Agora, quando acontecem os fatos da vida, aí nada,
pronto, perdeu o interesse, né? Aí eu levo muito isso para o campo profissional, cara, tá? Na empresa, tá? Cara, você tem lá, né? Seu patrão, por exemplo, você tem vários funcionários, colaboradores lá. Aí, cara, é papo reto, cara. Quando você vê, esse cara não tem mais jeito, você desiste dele. Você vai silenciar até dar o checkmate nele. Assim que funciona, né? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.